Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Oi pessoal, tudo bem amigos? Vamos para a terapia? Está aqui conosco a Adriana Bender, que é psicanalista e também terapeuta. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Ana. Sempre um prazer estar aqui com você. Então, nós vamos conversar hoje sobre um tema que nós até já falamos e que repercutiu muito. Deu muito resultado, as pessoas se interessaram muito por esse assunto, porque eu acho que ajudou muita gente, Adriana, a identificar a personalidade narcisista nas relações, né? Amorosas mesmo, né? De homem e mulher, enfim, companheiro, companheira, companheiros ali. Ajudou nessa identificação. Eu acho que a ficha de muita gente caiu naquela ocasião que nós falamos disso. Por isso que a gente vai hoje retomar esse assunto, só que no outro campo. No campo ali das amizades, sabe? Porque existe muito amigos narcisistas. É porque o narcisista que está namorando também tem amigos, né, Ana? Então ele não é só narcisista dentro do relacionamento amoroso, ele é em qualquer relacionamento. Então já vamos começar com essa pergunta. O narcisista, ele não é narcisista em uma situação, ele é narcisista na vida. Ele é narcisista. Ele é. E ele vai ser com a mãe, com o pai, com o filho, com a namorada, com os amigos, com o namorado, com todo mundo. Aquele amigo, e aí você presta atenção, aquele amigo que a gente vai, sei lá, tomar um café, precisamos conversar, né? Eu preciso conversar. A gente chega para tomar aquele café e aí ele só fala dele, o tempo todo. Das coisas dele, do pensamento dele, a gente não conta dele nunca para nada, sabe? O narcisista, geralmente, nas relações de amizade, ele vai centralizar a atenção, ele vai se utilizar da sua energia. Não é que a pessoa que só fala dela seja necessariamente uma narcisista, mas o narcisista, ele centraliza a atenção. E uma coisa que é muito, muito clara num relacionamento de amizade com o narcisista é que ele vai se utilizar das suas emoções em benefício próprio. Então, vou pegar uma situação hipotética, aquela pessoa que vai te fazer assim uma pergunta, ao invés dele chegar e falar assim, Ana, fulano me disse que você disse tal coisa, e ele sabe que você é inseguro, ele vai falar assim, você falou alguma coisa de mim pra alguém? E ele vai começar a brincar com as suas emoções para te trazer um desconforto, para que você fique subjugado. O narcisista, ele subjuga todos à volta dele o tempo todo. Essa é uma característica. Essa é uma característica. É a mais evidente? A mais evidente, bem, é porque nas relações de amizade, como a dependência emocional é menor do que numa relação amorosa, os sinais são mais sutis, né? Mas acredito que dá pra gente dizer que a mais evidente é essa da pessoa se utilizar das emoções das pessoas em torno dela em benefício próprio, né? Aquele ser humano que sempre quer vantagem em tudo. Cita pra gente alguns exemplos, porque tem situações na nossa vida que pra gente identificar, elas precisam ser literalmente desenhadas. Acho que você como pessoa especialista nessa área de comportamento humano e psicanálise e tudo mais, pode afirmar isso ou confirmar isso da melhor forma. Relações de amizade que de alguma forma envolvam benefício financeiro, isso de maneira prejudicial, aquela pessoa que se utiliza, né, dos bens da outra pessoa, pede dinheiro emprestado, não paga, manipulação a respeito das suas relações, sabe aquela amiga ou aquele amigo que qualquer pessoa que você se relacione, ela vai ter algo negativo para falar e ela vai querer dominar as suas relações? O amigo narcisista, ele quer controlar a sua vida, ele quer controlar as suas relações para que ele sempre esteja em primeiro plano. O narcisista e o invejoso andam juntos? Ou seja, esse tipo de comportamento, ele é presente também, a inveja, ela é presente no narcisista? O invejoso não necessariamente é narcisista, né? O invejoso, ele sente dor por não ter. O narcisista, ele sente prazer em te fazer não ter. Gente, que horror! O invejoso, ele sente o desejo de ter aquilo que você tem, de ser quem você é. O narcisista, ele gosta de te ver abaixo, é subjugar mesmo. Esse é o objetivo do narcisista. Você precisa precisar de mim. Então,
se você precisar de qualquer coisa, é a mim que você tem que recorrer para que eu possa te subjugar. Eu até faço, mas eu vou te subjugar antes. Ou seja, e eu faço se houver alguma vantagem para mim. Eu preciso estar ali implorando, pedindo. É uma questão de ego do narcisista, é isso? Faz bem para ele. É porque o narcisista, ele é uma pessoa com um vazio muito grande, e ele tenta se preencher de tudo, né? De tudo que não é dele. E me diga uma coisa, Adriana, a gente até falou isso com relação da vez passada que você veio, eu me lembro bem da resposta, e ela não foi nada animadora, no sentido de que se o narcisista, ele tem, não sei se a palavra certa seria essa, mas cura, ou se a pessoa narcisista, ela tem condições de melhorar, ou de sair dessa condição, sabe, de estar, como você disse, subjugando o outro a toda forma para se sentir bem. Então, a gente costuma dizer em site terapêutico que o narcisista não faz terapia, porque ele não precisa, né? Ele não precisa de terapia, as pessoas precisam. Então, dá para mudar um comportamento como esse. Você pode trazer algum nível de consciência, mas a consciência vem pelo desejo de ter consciência. Então, não. Qual que é o melhor caminho quando você convive com um narcisista? O afastamento. Dá pra ter uma relação saudável com o narcisista? Não. Não dá pra ter uma relação saudável. Nunca. Não. A menos que você vire a pedra cinza. O que é a pedra cinza? Pois é, o que é a pedra cinza? Eu não deixo que nenhuma emoção seja causada em mim por você. E quando existe o esvaziar de mim, quando você não consegue, quando o narcisista não consegue me provocar nenhuma emoção negativa, eu virei uma pedra cinza. Eu perco a graça. E ele vai lidar primeiro com a irritação e depois ele vai se afastar, porque ele não consegue tirar mais nada de mim. Então, se você... Imagina que você tem, sei lá, a sua irmã é narcisista e vocês precisam conviver. Você tem que virar a pedra cinza na vida dela no sentido de não ter nenhuma emoção, de não acessar, não permitir que ela acesse nenhuma emoção sua. E aí você consegue conviver. Mas... a sua pergunta inicial de se a gente muda um narcisista, não, porque ele não vê a necessidade de mudança. Eu tinha esperança que a sua resposta dessa vez fosse diferente. Não, a gente permanece com eles sem necessidade, são os alecrins dourados da sanidade, eles não precisam de terapia. Não precisam de terapia. É o que eles pensam. Pois é. E Adriana, os sinais sutis que o narcisista tem, a gente consegue perceber, ou somente quando uma situação ela se agrava muito e ela fica muito evidente? Ou seja, quando eu percebo que realmente eu estou sendo subjugada, Ana, a essa pessoa. Os sinais, eles não são muito relativos ao outro, eles vão ser relativos a nós. Eu sempre digo em eu consultório... devo me olhar. Dê ouvido ao seu desconforto. Qualquer tipo de relacionamento, de amizade, de afeto amoroso, de amizade... que te causa desconforto, o desconforto ele não mente, ele é a nossa emoção a angústia é a nossa emoção mais sincera. Então, se é uma amizade que não traz um conforto de verdade, que te deixa tensa, que te põe em dúvida, que você tem que fazer um esforço para que ela aconteça, isso pode ser um indício de que você está numa relação de amizade que é tóxica, que essa pessoa pode ser um narcisista. Então, mais do que identificar o outro, é você se perceber nas relações que você alimenta. Como é que eu reconheço o contrário, um bom amigo? O conforto. É exatamente isso. Se é aquela pessoa... É a mesma resposta. Sabe uma coisa que é muito interessante? Se você consegue ficar confortável em silêncio ao lado de uma pessoa, se a pessoa consegue tolerar o seu silêncio, essa é uma boa amizade. Eu não preciso falar o tempo todo, eu não preciso estar agitado o tempo todo. Eu tenho lugar para o meu silêncio. Então, uma boa amizade é aquela que não põe você num estado de alerta ou não faz com que você tenha que se movimentar o tempo todo para manter aquela pessoa entretida ali e perto de você. Ou seja, dando coisas, esperando atitudes. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho. Relações de amizade adultas, elas não têm cobrança. Né? Porque você tem tempo para ficar dando atenção todo dia para uma pessoa? De jeito nenhum, amigos. Vocês que são meus amigos sabem disso. Coisa pavorosa. Nem sei como vocês são meus amigos, inclusive. Porque realmente, né, a vida é muito corrida, muito corrida. E as relações precisam ser leves para elas funcionarem. Quais as consequências de um amigo narcisista na nossa vida, Adriana? Olha, Ana, elas podem ser grandes.
Eu acompanhei um caso, e eu vou me permitir falar, que eram 2 amigas e uma delas extremamente narcisista. E durante muitos anos, todas as relações da pessoa não narcisista foram pautadas pela aprovação ou não desta amiga. E quando questionada, ela sempre dizia que ela tinha uma gratidão por essa amiga narcisista, até que em algum momento ela percebeu que não havia nada para ser grato ali. Então, as consequências são as de que você perde o seu livre-arbítrio muitas vezes, porque você está cerceado do seu desejo, ou do seu poder de escolha, imagina, pelos desejos de controle dessa pessoa que está do seu lado. Essa é uma das consequências. Essa é uma das consequências das amizades. Tem uma outra que você pode pontuar pra gente? Sim, você ficar isolado somente com essa amizade. Né? Porque essa pessoa, ela te toma tanto que você não consegue desenvolver mais relações de amigos, de amizades com outras pessoas. O narcisista, ele tenta nos roubar da gente mesmo, é isso? Exatamente. Exatamente. Ele é vazio e ele tenta se preencher de você. E aí, se aquilo não for preenchido com uma pessoa, por exemplo, se não é preenchido comigo, ele vai pra você. Sim. Se não for preenchido com a Adriana, ele vai... Ele é como uma erva daninha, né? Ele vai crescendo pra todos os lugares. Gente, que coisa horrível. Sim. Que coisa horrível. Aquela dica final, pelo amor de Deus. A dica para que final, a gente se livre desse tipo de pessoas nas nossas vidas. Por favor, né? Que você não entre em relações de amizade ou qualquer tipo de relacionamento com um narcisista, você precisa entender de você, né? O autoconhecimento te protege, sempre. E terapia. Terapia. O autoconhecimento vem através da terapia, inclusive, viu, minha né, gente? Ana? Portanto... Vem pra terapia. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é amigo, viva conexões reais. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.